Então, continuamos aqui na unidade 5, falando de vetores aleatórios, ainda com foco na questão de variáveis aleatórias independentes, onde a gente vai ver aqui o critério de independência para variáveis aleatórias contínuas. Em seguida, a gente vai ver tratar de compostas com variáveis aleatórias independentes, como é que fica os resultados, e uma noção de independência entre vetores aleatórios, aqui sem aprofundar muito, sem entrar muito em detalhes. Então vão ter bastante exercício e exemplo para vocês trabalharem, e as referências ainda as mesmas. Então, o critério de independência para variáveis aleatórias contínuas. A gente viu no vídeo anterior a definição de independência entre variáveis aleatórias. A definição é necessária daquela maneira, né? Mas ela não é muito prática na hora de você verificar se determinadas variáveis aleatórias são independentes ou não. Porque a definição envolve você tratar com borelianos quaisquer. E aí a gente não tem uma maneira de descrever um boreliano qualquer. Então isso traz dificuldades técnicas na hora de verificar se determinadas variáveis aleatórias são independentes. Mas aí em seguida a gente vê um critério alternativo que envolve as funções de distribuição, a função de distribuição conjunta das variáveis aleatórias e as funções de distribuição marginal de cada uma delas. Então é um critério que envolve a fatoração da função de distribuição conjunta no produto das funções de distribuições marginais. Agora, no caso específico de variáveis aleatórias contínuas, esse critério pode ser ainda um pouco mais simplificado, e é o que a gente vai abordar aqui nesse início desse vídeo. Então, sejam x1, xn, x1, etc., xn, variáveis aleatórias com densidade conjunta, ou, lembrem-se, significa dizer também que o vetor aleatório com essas componentes, ele é um vetor aleatório contínuo com essa densidade. Então, essa função aqui é a densidade conjunta dessas variáveis aleatórias. Então, a gente estudou isso no vídeo aí para trás, a gente sabe que cada componente, né, cada uma das variáveis é uma variável aleatória contínua, cuja densidade é dada por essa integração múltipla. Aqui é uma integral, a função f é uma função de n variáveis, mas essa integral aqui é uma integral múltipla de ordem n-1, uma ordem a menos que o grau aqui de liberdade da função f, o número de variáveis da função f. Porque a gente escolhe a variável xi aqui, a componente correspondente vai estar fixa, vai ser o argumento da função, da densidade da variável xi, e o restante, todas as outras variáveis, a gente faz essas integrais totais aqui. Integral sobre a reta toda. Então isso foi discutido no vídeo aí, 1 ou 2 vídeos atrás, então vocês podem revisar. Então o fato é que quando a gente tem variáveis aleatórias com densidade conjunta ou vetor aleatório contínuo, então cada componente aqui é uma variável aleatória contínua e a gente pode calcular as densidades dela dessa maneira. Então lembre-se que nesse caso a gente chama a densidade de cada uma das variáveis a densidade marginal da variável correspondente. Então aqui vou dar aqui o teorema 1, vão ser 3 teoremas que basicamente fazem a mesma coisa, só que eu vou descrever assim porque eu acho mais prático. Então, teorema 1, seja x til, um vetor aleatório com as componentes x1, etc., xn, então um vetor aleatório contínuo com densidade f. Então, cada uma das variáveis x1, etc., xn, então essas variáveis aqui elas são independentes se e somente se a densidade conjunta se fatora no produto das densidades marginais para cada ponto. Então, quer dizer o que? Se as variáveis aleatórias são independentes, então a densidade conjunta, né, ou a densidade do vetor é o produto das marginais, isso válido para cada ponto. Tá? Reciprocamente, né, se vale isso daqui, para cada ponto x1, xn da reta, né, ou se quiser pode escrever cada vetor xn do Rn,
Então, se vale essa propriedade de fatoração, então a recíproca é que as variáveis aleatórias são independentes. Tá? Então, esse critério aqui envolve as densidades, densidade conjunta e as densidades marginais. Então, você precisa verificar que essa fatoração é válida para cada ponto do Rn aí, no caso. Então, se existir um ponto em que não vale essa propriedade de fatoração, basta que vocês determinem um ponto em que isso aqui não é válido, isso já é suficiente para garantir que as variáveis não vão ser independentes. Mas para garantir que elas são independentes, essa relação precisa ser válida para cada ponto x1, x2, etc., xn da reta. Bom, na prova, no sentido da ida, né, supondo que elas são independentes, vamos provar que vale essa propriedade de fatoração. Então, seja f maiúsculo, fzão de x1, etc., xn, definida para todo vetor do Rn, a f dp, faltou aqui o d, a f dp do vetor x-til, do vetor aleatório x-til. Então, isso aqui é a função de distribuição do vetor aleatório x-til. Então, como eu estou com a hipótese de que as variáveis são independentes, essa função de distribuição, como a gente estudou no vídeo anterior, ela é dada pelo produto das funções de distribuição marginal de cada uma das variáveis. Então, a gente tem essa relação aqui válida para cada ponto, x1, x2, etc., xn. E, por definição, como as variáveis são... a gente já sabe, né, que o vetor ele é um vetor aleatório contínuo, então a gente tem as densidades. Então, cada uma dessas funções de distribuição é dada pela respectiva densidade através dessa integração. Então, a FDP de x1 é dada pela integração da densidade do menos infinito até x1. Trocar essa letra aqui para não dar confusão. Trocar aqui. Então, a FDP da x1 é essa integração, né, do menos infinito até x1 da densidade da x1. Assim por diante, até a FDP da xn é essa integração da densidade xn, né, do menos infinito até x1. Aqui eu troquei aqui a variável de integração para não dar confusão aqui. Não dar confusão com o argumento, tá? Tecnicamente não teria problema, mas para evitar qualquer tipo de confusão é recomendável fazer isso. Mudar aqui a letra que você estiver usando na variável de integração, provavelmente esse problema vai se repetir aqui em outros. Aqui, por exemplo, eu fiz esse mesmo problema. Bom, então, essa integração aqui é um produto, mas na verdade, né, dos teoremas, né, de integração múltipla, essa integral aqui, na verdade, pode ser escrita como essa iteração, essa integral iterada. Esse produto, né, de integrais é, na verdade, essa integral iterada do produto dessas funções, tá? Só corrigir aqui para colocar aqui a variável u, esse vai se repetir aqui. Esse erro na hora de escrever eu não percebi. Erro não chega a ser um erro, só uma questão para não confundir a variável de integração com a variável que estiver aqui. Bom, então, aqui são coisas do cálculo, né, de integrais múltiplas, integração múltipla, que essa integral iterada, essa integração iterada, pode ser escrita como produto dessas integrais, tá? E isso é uma integral múltipla, tá? Integral no Rn, no caso. Aí vocês olhando aqui, o que foi que a gente observou? A gente observa que a função de distribuição se escreve como essa integral envolvendo essa função, tá? Isso significa exatamente dizer que essa função que está aqui é, na verdade, uma candidata a ser a densidade da função de distribuição. Então, a gente já sabe que o vetor aleatório é um vetor aleatório contínuo. Então, ele tem essa densidade aqui como foi colocado.
Tá? Então, nesse teorema, a gente já sabe que o vetor aleatório é contínuo com a densidade f. Então, essa função que está aparecendo aqui, ela vai ser exatamente, se vocês forem olhar a definição de função de distribuição absolutamente contínua, é exatamente o que aparece aqui. Então, essa função é a candidata a ser a densidade, ou seja, a densidade do vetor aleatório, que eu chamei de f, é o produto dessas funções aqui, tá? Para todo x1, xn. Então, aí foi que a gente tem. A gente supôs que as variáveis são independentes e chegamos que a densidade é dada por esse produto. Na verdade, só uma observação, na verdade, essa igualdade que está aqui, ela não é, tecnicamente falando, ela não é válida para todos os pontos x1, x2, mais preciso, melhor colocar assim. Elas não é válida para todo ponto x1, xn do Rn, mas ela é válida a quase todo ponto com respeito à medida de Lebesgue em Rn. Mas como eu já comentei, são detalhes técnicos um pouco mais aprofundados, mas que aqui não traz nenhuma dificuldade. Então, para efeitos práticos, a gente pode dizer que é válido para todo ponto x1, xn do Rn, tá? Mas tecnicamente falando, é uma igualdade que é válida para quase todo ponto com respeito à medida de Lebesgue no Rn. Quer dizer, é possível que existam pontos onde essa igualdade não vale, mas esses pontos têm medida de Lebesgue do Rn nula. E, para efeitos práticos, eles não vão interferir em nada na hora de você fazer esses cálculos. Então, para efeitos práticos, a gente pode dizer que a igualdade é válida para todo ponto do Rn, porque simplesmente os pontos em que não são, você simplesmente define, tá? Como sendo exatamente o produto. Tá? Aí não tem problema. Mas é um detalhe técnico sem muita importância aqui no nosso contexto. Bom, e aí concluímos, se as variáveis são independentes, então a gente pode escrever a densidade conjunta como sendo o produto das marginais. Agora a recíproca. Então vamos supor que a densidade conjunta pode ser escrita como produto das densidades marginais para cada ponto do Rn e vamos verificar que as variáveis são independentes. Bom, para isso, para cada ponto x1, etc., xn da reta, a gente vai então escrever, isso aqui é a definição da função de distribuição de probabilidade ser absolutamente contínua, que por hipótese o vetor, por hipótese no teorema, o vetor aleatório ele é contínuo, tem a densidade f. Então isso significa dizer que a função de distribuição do vetor ela vai ser dada por essa integração envolvendo a densidade conjunta, tá? Então essa é a definição de vetor aleatório contínuo. Agora, nessa passagem aqui, eu vou usar a hipótese. A hipótese diz o quê? Que essa função de distribuição, ela se fatora no produto das marginais. Então, esse aqui eu vou escrever assim, como sendo esse produto. E aí, de novo, é essencialmente o caminho reverso do que foi feito aqui, o caminho inverso do que foi feito aqui, ó. Então, essa integral múltipla, uma integração iterada, como eu tenho esse produto, então eu vou escrever essa integral como sendo o produto dessas integrais todas aqui, tá? E aí, por definição, essa integral é a função de distribuição da variável x1 no ponto x1, etc. Até aqui, essa integral é a função de distribuição da variável xn no ponto xn, tá? E daí foi que a gente obteve que a função de distribuição conjunta das variáveis foi escrita como produto das FDPs marginais de cada uma delas. Então, pelo teorema que a gente estudou no vídeo anterior, segue que essas variáveis são independentes, tá? Só corrigir essa questão aqui da variável de integração, só para não esquecer de novo. Aqui não. Então, aqui é o 1, o n, o 1, o n, mesma coisa aqui. Aqui eu já fiz as correções. Bom, com isso a gente conclui então a demonstração do teorema, que aí a gente provou a recíproca. Se
a densidade conjunta se fatora no produto das marginais, então as variáveis são independentes. Sob essa hipótese do vetor ser contínuo, a gente tem isso. Onde a gente usou essa hipótese do vetor ser contínuo, usou aqui nesse momento. Tá? Bom, esse teorema, ele aparece de outras maneiras um pouco diferentes, e aí o que eu vou chamar de teorema 2 e teorema 3 em seguida, que mais são basicamente o mesmo resultado. Então, o teorema 2, se x1 e xn são variáveis aleatórias contínuas independentes, então o vetor x ele é um vetor aleatório contínuo. Então, lembrem-se que a gente viu no vídeo aí para trás, um ou dois vídeos para trás, de que se o vetor aleatório ele é contínuo, quer dizer, ele tem uma densidade, então cada uma das suas componentes é uma variável aleatória contínua. Mas a recíproca, em geral, não é verdadeira. Quer dizer, se as variáveis aleatórias são contínuas, em geral, não é verdade que o vetor aleatório é um vetor aleatório contínuo. Então, a gente discutiu um exemplo disso, aquele da escolha de um ponto uniformemente na diagonal de um quadrado. Então, um ou dois vídeos aí para trás. Então, a gente viu um contra-exemplo exatamente para ilustrar isso. Agora aqui, se eu tiver sob a hipótese de que elas são variáveis aleatórias contínuas e independentes, então além de serem variáveis aleatórias contínuas, são variáveis aleatórias independentes. Então, nesse caso, o vetor aleatório é contínuo, tá? Veja que aqui, nesse caso, eu estou com essa hipótese de que o vetor aleatório é contínuo. Então, o que eu estou dizendo no teorema 2 é que, na verdade, eu posso tirar essa hipótese aqui. Então, se eu tiver apenas que as variáveis são contínuas e independentes, então a conclusão é de que o vetor vai ser contínuo também. Então, essa é a conclusão principal desse teorema. Então, vamos para a prova. Então, a prova vai ser um pouco de repetição dos argumentos do teorema 1. Então, para cada x1, etc., xn, a gente tem o quê? Que a função de distribuição do vetor, a FDP do vetor x-til, o vetor x-til, ele se fatora no produto das FDPs marginais. Por quê? Porque a hipótese que as variáveis são independentes. Então, a continuidade não estou usando ainda, eu vou usar aqui. Então, estou usando essa hipótese, que são variáveis aleatórias independentes. Então, a primeira hipótese que eu vou usar é essa. De que forma? Com o resultado que a gente obteve no vídeo anterior, de que a FDP conjunta se fatora no produto das marginais. Agora, nessa passagem, eu vou usar que cada uma das variáveis é uma variável aleatória contínua. Então, a FDP tem a densidade correspondente, a FDP da x1, a FDP da xn tem a densidade correspondente, tá? E assim todas elas. Então, aí eu vou escrever isso aqui. Então, aqui eu estou usando a hipótese de que cada uma das variáveis é uma variável aleatória contínua, e essas aqui são as densidades. E aí, novamente, eu vou escrever esse produto de densidade de integrais como sendo essa integração múltipla, essa integral iterada. Então, esse produto aqui é, na verdade, essa integração aqui. Pelo fato de você poder fazer o produto dessas funções dessa maneira, a gente tem isso. E aí, segue o quê? O que foi que a gente escreveu? A FDP do vetor se escreve como essa integral envolvendo essa função. Então, significa que isso daqui é um candidato natural a ser uma densidade de probabilidade. Então, daí segue que essa função, definida essa função como sendo esse produto, é uma densidade para esse vetor. O que tecnicamente falta provar? Falta provar que realmente essa função aqui, definida desse jeito, é uma densidade de probabilidade, ou seja, maior ou igual a zero e a integral total dá 1. Mas isso é natural aqui, vocês podem fazer só repetindo aqui essas contas. Que ela é maior ou igual a zero é óbvio, porque cada uma dessas variáveis cada um desses fatores são números não negativos. Então só tem que ver que a integral total vai dar 1 na integral múltipla, mas isso vai seguir daqui também. Então vocês podem entender isso como exercício. Então essa vai ser a densidade conjunta do vetor aleatório. Tem esse produto aqui. Então a gente provou exatamente isso. O vetor, se as variáveis são contínuas e independentes, um vetor aleatório é contínuo. Dizer que ele é contínuo significa dizer que a FDP conjunta se escreve
através dessa integração envolvendo uma função, que é, no caso, essa função aqui, e essa função vai ser a densidade do vetor, tá? Tem que corrigir também aqui essa questão da variável de integração. Eu repeti o erro aqui em todos. Pronto. Bom, e aí, mais um teorema 3, que basicamente está tratando do mesmo assunto. Então, se eu tenho x1, etc., xn, são variáveis aleatórias com densidade conjunta f, tal que essa densidade se fatora no produto de n funções, um f1 no x1, etc., um fn xn para todo ponto x1, xn, onde essas f1 são densidades de probabilidade, quer dizer o quê? São maiores ou igual a zero e a integral total dá 1. Então, se eu tenho variáveis aleatórias com densidade conjunta, e essa densidade conjunta se fatora dessa maneira, onde essas funções são densidades de probabilidade, então as variáveis são independentes e essas funções que aparecem aqui são as densidades de cada uma delas, de cada uma das variáveis. Então, o que está diferenciando aqui? Eu tenho aqui a hipótese de que as variáveis têm densidade conjunta, ou que o vetor aleatório é contínuo com densidade f. E essa densidade, ela se fatora dessa forma, onde de início você não sabe que essas funções são as densidades marginais de cada uma das variáveis, mas você sabe que são densidades de probabilidade. Então, sob essas condições, o que a gente tem? A gente conclui exatamente que as variáveis são independentes e, na verdade, essas funções que aparecem aqui, elas não têm alternativa. Elas têm que ser exatamente as densidades marginais de cada uma das variáveis, tá? Então, a prova disso, essa prova é análoga à recíproca, né, do teorema 1. Então, esse teorema 1, esse teorema aqui, que esse teorema 1 diz? Se as variáveis são independentes da recíproca, nessa aqui, no caso a recíproca, né, se a densidade conjunta se fatora no produto das marginais, então as variáveis são independentes. Só que aqui a gente tem a hipótese que o vetor aleatório é contínuo, tá? Tem a hipótese do vetor aleatório contínuo, mas o importante aqui é essa questão. O que já aparece aqui são as densidades marginais. Já no teorema 3, eu só tenho uma fatoração onde eu não sei, a princípio, que essas funções aqui, esses fatores, são as densidades marginais. Eu só sei que são densidades de probabilidade, que você pode rearranjar esse fator aqui de várias maneiras, tá? Então, mas rearranjando aqui de modo que cada uma fique sendo as densidades de probabilidades, então o que vai acontecer é que as variáveis são independentes e cada uma dessas funções são as respectivas marginais das variáveis, né, da variável correspondente. Então, é essencialmente uma outra maneira de falar da recíproca do teorema 1. Então, o exercício aqui eu vou deixar como essa demonstração eu vou deixar como exercício para vocês, porque é essencialmente a mesma ideia. A única novidade é essa questão de que essas funções aqui vão ter que ser obrigatoriamente, né, correspondentemente a cada índice, tem que ser a densidade marginal de cada uma das variáveis. Essa é a novidade. Bom, alguns exemplos. Primeiro exemplo, esse daqui está associado ao exemplo da distribuição uniforme que a gente estudou 1 ou 2 vídeos aí para trás. Então, seja G o produto cartesiano desses intervalos fechados, com AI estritamente menor que BI, para não ter aqui um conjunto, um desses intervalos tendo comprimento zero, e aí o conjunto todo vai ter medida, vai ter volume zero. E x-til, um vetor, né, com n componentes, que é uniformemente distribuído nesse retângulo aqui. Então, vocês têm que revisar aí 1 ou 2 vídeos para trás, onde foi falado sobre isso. Em particular, nesse vídeo aí, eu deixei isso aqui como exercício, vocês calcularem as densidades de cada uma dessas variáveis, cada uma das componentes do vetor. Então, quem fez isso deve ter chegado na conclusão, nessa seguinte conclusão.
Cada uma das componentes do vetor tem distribuição uniforme no respectivo intervalo A e BI. Então, se eu tenho nesse retângulo um vetor aleatório distribuído uniformemente, então cada uma das componentes do vetor tem distribuição uniforme no respectivo intervalo, tá? Então, isso foi deixado como exercício que eu acredito que vocês fizeram, né, as contas. Então, isso foi deixado como exercício. E aí vale o seguinte, que eu também vou deixar como exercício, que a densidade do vetor, ou a densidade conjunta das variáveis, vai se fatorar no produto das densidades de cada uma, tá? Então, com a densidade do vetor, que é bem simples de obter, e com a densidade de cada uma das componentes, é só uma questão de vocês observarem essa relação aqui, que a densidade do vetor é o produto das densidades marginais, e isso válido para cada ponto x1, xn no Rn, tá? Isso aqui não é preciso, mas só para deixar mais claro. E aí, com o critério que a gente viu, então o que a gente tem é que essas variáveis são independentes. Então, nesse caso aqui, ó, destaco, eu tenho um vetor aleatório uniformemente distribuído num conjunto que é um retângulo, então um paralelepípedo, se quiser aqui de dimensão n. Então, nesse caso, a gente deduz a distribuição de cada uma das componentes, que são uniformes também, no respectivo intervalo, e que essas variáveis são independentes, tá? Mas, cuidado, a questão aqui da geometria da região, ela é crucial. Então, como exercício aqui, eu deixo o seguinte. Tome, por exemplo, G como sendo esse círculo fechado, né? Esse disco aqui, um círculo com centro na origem, raio 1. Então, seja G esse círculo e XY um vetor uniformemente distribuído em G. Então, aqui eu peço como exercício vocês verificarem se as variáveis são independentes ou não, tá? Então, obviamente, vocês vão ter que calcular as densidades marginais, né, de cada uma das variáveis. A densidade do vetor é um vetor aleatório contínuo, né? A densidade do vetor, mas isso é simples, porque tá dito que é uniforme nessa região. Então, tem que fazer o cálculo das densidades marginais. Então, cuidado nessa hora para fazer o cálculo corretamente, que é muito simples de cometer erros nessa hora. E aí vocês vão verificar se essas variáveis são independentes. Como é que vocês vão verificar? Verificar se a densidade conjunta se fatora no produto das marginais. Então, se essa fatoração for verdadeira para cada ponto do plano, então o vetor, as variáveis são independentes. Mas se tiver um ponto do plano em que essa fatoração não é válida, significa que elas não são independentes. Então, vocês vão ter que estudar isso daqui, verificar se essas variáveis são independentes ou não, nesse caso. Um outro exemplo, que também foi um exemplo que eu deixei aí, 1 ou 2 vídeos para trás, é o caso do vetor distribuição normal bivariada. Então, seja xy, um vetor com distribuição normal bivariada, com esses parâmetros, μ1, μ2, σ1 ao quadrado, σ2 ao quadrado e ρ, tá? Não vou detalhar muito, porque vocês devem rever esse vídeo, mas isso quer dizer o quê? Que x e y, elas têm densidade conjunta f, que é dada por essa função aqui. Então, essa função, que é essa expressão toda, válida para todo ponto x e y do plano. Então, no exercício que eu deixei para vocês, foi também verificar que cada uma das... Eu pedi para vocês calcularem as marginais, né? A marginal de x e a marginal de y. Se vocês fizeram isso, vocês devem ter observado que a variável x vai ter uma distribuição normal com o parâmetro μ1 e σ1 ao quadrado, e a y também vai ter uma distribuição normal com o parâmetro μ2 e σ2 ao quadrado. Então, isso foi pedido no vídeo que vocês fizeram, devem ter chegado nessa conclusão. Então, foi deixado como exercício. E aí, aqui como exercício, então, eu peço para vocês verificarem o seguinte: provar que neste caso, né, nesse caso desse exemplo, o vetor normal bivariado, prova que neste caso x e y são independentes e somente se esse quinto parâmetro, esse parâmetro ρ, ele é igual a zero. Então, lembrem-se que esse parâmetro é um número estritamente maior que menos 1 e menor que 1, tá? Então, no caso que ele é igual a zero, a gente tem o caso em que as variáveis são independentes. Se ρ for igual a zero, as variáveis são independentes. E reciprocamente, se elas são independentes, o ρ é igual a zero. Então, vocês vão ter que usar a expressão da densidade conjunta
a expressão da densidade de cada uma das variáveis e estudar o que acontece, né? Se elas são independentes, verificar que o ρ vai ter que ser zero, e reciprocamente, se o ρ for zero, verificar que elas são independentes. Então, para aí vai usar o critério de fatoração que a gente estudou aqui, tá? Bom, depois eu volto nesse exercício, mas o exercício seguinte aqui também foram densidades já apresentadas. Então, para cada caso de densidade conjunta abaixo, verifique se as variáveis são independentes. Então, essa lista de densidades foi apresentada também no mesmo vídeo aí que eu falei da normal bivariada e distribuição uniforme. Então, cada um desses aqui eu pedi para vocês calcularem as densidades marginais das variáveis x e das variáveis x e y. Então, de posse disso, quem fez as contas, obviamente, vocês vão verificar agora em qual caso que a gente vai ter um par de variáveis aleatórias independentes. Então, será que aqui, nesse caso, vão ser variáveis aleatórias independentes? Aqui também, e assim por diante. Então, nos que forem, vocês têm que verificar que a fatoração é válida a todo ponto do plano. Nos que não forem, vocês têm que exibir pelo menos um ponto em que a fatoração não é válida. Tá? Bom, aí com esses exemplos todos, exercícios, eu encerro a parte de um critério de independência para variáveis aleatórias contínuas, tá? E a parte de variáveis aleatórias discretas, eu vou deixar como um exercício para vocês pesquisarem nas referências. Então, nas referências que eu indico aqui, principalmente, pesquisar nessas referências o conceito de vetor aleatório discreto e o critério de independência no caso de variáveis aleatórias discretas. Então, análogo ao que foi feito aqui. Por que eu não vou fazer? Porque eu vou realmente dar mais ênfase à parte de vetores aleatórios contínuos. Então, vetores aleatórios discretos eu não vou dar tanta ênfase aqui. Não estou dizendo que não são importantes. Mas para os objetivos dessa disciplina, eu vou dar ênfase maior aos vetores aleatórios contínuos. Então, vou deixar aqui como atividade vocês pesquisarem primeiro o conceito de vetor aleatório contínuo. Então, está descrito nos livros, então, nos livros está descrito também, vetor aleatório discreto, e como é que fica o critério de independência nesse caso, tá? Então, vocês verifiquem isso nos livros. Então, no livro de Baird James, por exemplo, esse critério de independência para variáveis aleatórias discretas está como exercício, é um dos exercícios do livro, tá? Então, fica isso aí como atividade para vocês, é importante que façam, para vocês fazerem as analogias aqui no caso envolvendo o vetor aleatório contínuo, né? As semelhanças e diferenças entre o caso de vetores aleatórios contínuos e vetores aleatórios discretos. Mas realmente, como eu vou dar mais ênfase aos vetores aleatórios contínuos, então não vou gastar tempo com essa aqui, senão eu gastaria pelo menos mais um vídeo só para falar disso aqui. Bom, seguindo aqui, então agora vamos ver como é que a gente trata de compostas de variáveis aleatórias independentes, fazendo composição de funções Borel mensuráveis com variáveis aleatórias independentes. Como é que vai ficar o resultado? Então, esse teorema aqui, então sejam x1, etc., xn, variáveis aleatórias independentes, todas no mesmo espaço. Então, o teorema está quebrado em dois itens. O primeiro item, item A, se eu tenho GI, né, o I variando de 1 até N. Se eu tenho GI, funções de RR, são funções Borel mensuráveis, então a composta aqui, y1, estou chamando y1 é quem? A composta da G1 com a variável x1, e assim por diante até a yn, a composta da xn com a gn, tá? Então, quando eu faço isso, eu tenho variáveis aleatórias e essas variáveis são independentes. Então, conclusão, se eu tenho n variáveis aleatórias independentes, n funções, as funções podem ser iguais, inclusive, tá? Se eu tenho n funções e faço essas n compostas, então eu vou obter n variáveis aleatórias independentes, tá? Então, elas são independentes. No item B, um pouquinho mais chatinho na hora de escrever. Então, para cada índice, para cada número n índice i variando de 1 até n, esse i aqui é um número variando de 1 até k. Então, por exemplo, se eu tenho k igual a 2, tá? Então, eu vou ter dois números, um n1 e um n2. Então, se eu tenho k igual a 3, então eu vou ter três números, o n1, o n2 e o n3, tá?
Então, de forma que o total aqui é a soma desses valores. Então, se eu tenho k igual a 2, então o n1 mais o n2 vai dar o total de conjunto. Então, se eu tenho o total aqui, se eu tenho um n, por exemplo, o n1 pode ser 3 e o n2 tem que ser 7. Então, aqui é a soma de n. Então, eu vou particionar esse conjunto aqui, né, em k pedaços, e vou ter aqui, correspondente a cada índice i, funções f índice i, que são do Rn índice i, até o R, tá? Então, se eu tenho isso aqui, se essas funções são funções Borel mensuráveis, então essas variáveis aqui, o que é essa variável y1? É a composta da função f1 com os primeiros n1 termos da sequência. Tem uma sequência aqui, tá? Os primeiros n1 termos. Quem é a y2? É a composta da f2 com os n2 termos seguintes, e assim por diante até chegar na yk, que é quem? A composta da fk com os nk finais, últimos elementos da sequência. Então, essas funções são independentes. Tá? O que é isso aqui? Eu tenho as n variáveis. Então, digamos, tem essa sequência de n variáveis aleatórias independentes. Eu quebrei essa sequência em blocos sem elementos comuns, sem interseção entre eles. Então, esse primeiro bloco aqui tem n1 elementos, tá? Aí eu vou fazer aqui esse vetor, né, digamos x1 até xn, e vou fazer essa composição. Depois o bloco seguinte, com n2 elementos. Então tem esse vetor que vai de onde? Aqui terminou no xn índice 1, aqui começa no x índice 1 mais 1, um índice a mais, e vai até o n2, tá? E aí eu faço essa composição, e assim por diante, até aqui, nesse último caso, o elemento que veio antes dele termina no xn índice k menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que o xn índice k, tá? Então aqui o anterior a ele é o xn índice k menos 1. Então esse aqui é o seguinte, xn índice k menos 1 mais 1. E vai até o xn, que é a mesma coisa que xnk, tá? Então com esse bloquinho aqui eu venho e faço essa composição, tá? Então, é simplesmente a generalização disso que está aqui, porque aqui está sendo feito em uma situação bem simples, só composta com uma variável. Agora aqui eu estou fazendo composta com vetores, né? Funções multivariadas, aqui com o número de variáveis diferentes, inclusive, podendo ser diferentes. Então, nessas condições todas, eu tenho que essas compostas são funções são variáveis aleatórias independentes. Então vamos provar aqui. Provar a parte A, e a ideia da parte A vai ser exatamente a mesma ideia da parte B, só com um acréscimo de uma questão um pouco mais teórica. Então, primeiro observe o seguinte, então observe que para cada boreliano, B1 até Bn, né, boreliano da reta, a imagem inversa do boreliano BI pela YI, quem é a YI? A YI é uma dessas aqui, tá? Composta da G1 composta da GI com a XI, tá? Essa é a YI. Então a imagem inversa do boreliano, nessa nossa notação de probabilidade, né? E é isso aqui, então isso aqui é o YI, tá? Nessa notação de probabilidade, ou então nessa outra notação, que deixa mais claro essa questão de imagem inversa. Então isso aqui eu estou dizendo que isso aqui, essa operação aqui é a imagem inversa do boreliano BI por essa função, que é a composta, tá? Mas pelas propriedades de composição de funções envolvendo inversas, isso aqui é a inversa, só que trocando a ordem aqui, ó. Então vai ficar, aí, nesse primeiro termo, é a imagem inversa do boreliano pela GI, e isso daqui vai dar um boreliano também, porque uma função Borel mensurável. Então esse boreliano é a imagem inversa da XI, né? Então eu tenho essa relação aqui, ou então escrevendo a nossa notação, que é esse daqui. Então, resumindo, a imagem inversa do boreliano BI pela composta YI, né, é quem? É a imagem inversa da do boreliano pela GI da variável XI. Então, essa é a relação que a gente vai precisar, tá? Então, eu tenho por hipótese que as variáveis x1 até xn são independentes e vou querer provar que as variáveis y1 até yn são independentes. Então, eu vou ter que calcular essa probabilidade aqui. Eu estou usando a definição.
probabilidade de y1 pertencer a b1, etc., yn pertencer a bn. Cada um desses eventos, ó, esse evento aqui é igual a esse. Foi isso que eu observei aqui, ó. Foi isso que eu observei aqui, no caso I igual a 1. Então, esse evento é igual a esse, etc., até esse evento é igual a esse. Então, essa probabilidade é igual a essa. Agora, aqui eu vou usar aqui a hipótese de que as variáveis são independentes. Então, na hipótese, as variáveis x1 até xn são independentes. Então, essa probabilidade aqui é o produto dessas probabilidades. Então, aqui é a probabilidade desse boreliano, etc., até a probabilidade desse boreliano. E aí, de novo, esse evento aqui, né, voltando, é igual a esse, etc., até esse evento ser igual a esse. Resumindo, a probabilidade da ocorrência simultânea desses eventos é o produto dessas probabilidades aqui. Então, isso é exatamente a definição de independência de variáveis aleatórias. E aí o que a gente chega é exatamente a essa conclusão, que a y1, que é essa composta da G1 com y1 até etc., até a yn composta da Gn com a xn, são variáveis aleatórias independentes. Então, é a demonstração do item A. O item B é um pouquinho mais chatinho, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, o argumento ele é o mesmo, ele é similar usando-se o conceito de vetor aleatório. Então, isso aqui é que conceito de vetor aleatório independente, que a gente não discutiu. Então, antes de proceder à demonstração do item B, então vou só dar um breve apanhado, que é mais importante aqui para a gente, aqui, sem entrar em muitos detalhes e muito menos nas demonstrações, mas só tratando por analogia, no caso de variáveis aleatórias independentes. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre independência entre vetores aleatórios, depois a gente volta para a demonstração do item B. Bom, sejam x1 til é um vetor aleatório de tamanho aqui n1. Esse sobrescrito é só para indicar que podem ser variáveis diferentes. Então, não encontrei uma notação muito boa, então preferi esse índice, o subscrito indica a ordem. Então, a primeira, etc., até a n-1. Esse sobrescrito que aparece aqui é para indicar que podem ser variáveis diferentes. Então, isso aqui não é potência, não. Isso aqui não é x ao quadrado, nem aqui x elevado a k. Tá? Então, aqui são n1 variáveis, é um vetor, né, x1 til, com n1 variáveis aleatórias. Essas variáveis aqui eu estou indicando aqui, que é, digamos, por exemplo, tipo 1. O x2 til é um vetor com n2 variáveis, digamos, aqui no tipo 2, isso aqui não tem nada a ver com potência, é só para dizer que pode ser outro tipo de variável diferente dessas, etc., até o xk til, que tem nk variáveis, é um vetor de tamanho nk, variáveis de um tipo k, digamos, tá? Então, eu tenho esses k vetores com... atento a essa notação aqui, tá? Que embaixo no índice aqui eu tenho a ordem, e esse sobrescrito é para indicar que são tipos diferentes de variáveis aleatórias. Eu não encontrei uma notação mais adequada, então estou usando isso daqui. Então, sejam isso aí vetores aleatórios. Então, a gente tem k vetores aleatórios. Então, dizendo que esses vetores, x1 til, x2 til, etc., xk til, eles são vetores independentes, se por definição vale isso. Então, veja, é a mesma definição do caso de dimensão 1, né, só com essa questão da notação toda. Então, a probabilidade do vetor x1 til, isso aqui tem que ser um boreliano do espaço correspondente, etc., até a probabilidade do xk til aqui, né, o xk til pertencer ao boreliano do espaço correspondente. Então, se essa probabilidade desse evento aqui, isso aqui simultaneamente, for o produto dessas probabilidades. Então, é a mesma definição, salvo essa complicação da notação, tá? Então, tudo vai ser feito aqui por analogia, no caso em dimensão 1, que é bem natural. Bom, os BIs, né, são borelianos respectivos espaços. Então, o BI é um boreliano do RNI, né? Então, por exemplo, B1 é o boreliano do espaço do vetor x1, B2 um boreliano do espaço do vetor x2, e assim por diante até o BK, que é um boreliano do espaço do vetor xk til. Vamos denotar por x til o vetor
total. O que é o vetor total? É como se eu pegasse e fizesse um vetor com cada um desses subvetores. Então, esse vetor aqui, ó, primeira componente, tá? É esse vetor. A segunda componente aqui do x-til é esse vetor. E assim por diante, até a última componente, que é esse vetor. Então, é também analogia com o caso de dimensão 1, né? Como se aqui fossem variáveis, só que aqui vão ser vetores, tá? São esses vetores aqui. Então, esses vetores aqui. Então, vamos denotar por x-til esse vetor, que as componentes são vetores também, e f índice x-til a correspondente FDP, né? FDP do vetor x-til. Então, fx-til, o argumento é quem? É um vetor x1-til do espaço do vetor x1-til, etc., até um xk-til, que é um elemento do espaço do vetor xk-til. Então, isso aqui é FDP do vetor x-til. E f índice x-til i é a marginal de cada um dos vetores, só que são funções de vetores também. Então, esse aqui é o vetor do espaço se o índice for 1, por exemplo, do espaço x1. Tá? Então, isso daqui é o vetor x e til, nessa notação aqui, ó, tá? Para cada i. Então, mas é simplesmente a FDP do vetor e as FDPs marginais de cada um componente dos vetores, do vetor. Então, isso aí é a FDP do subvetor x e til. Então, esses vetores aleatórios, eles vão ser independentes se somente se eu vou ter esse critério análogo ao que a gente viu no caso de variáveis aleatórias independentes. Então, é tudo exatamente a mesma coisa, só com esse fator complicador aí da anotação. Você tem que escrever uma anotação apropriada para não dar confusão. Mas o resultado é essencialmente o mesmo. Tá? Então, a FDP do vetor grandão se fatora no produto das FDPs dos vetores parciais, né? Dos vetores que são as componentes. Tá? Então, para todo ponto x e til, quem é x e til? É esse vetor aqui, ó, do espaço Rn índice i, tá? Mas é o mesmo critério que a gente estudou para variáveis aleatórias independentes. Se fosse escrever uma demonstração, seria uma demonstração análoga, tá? Mas a gente não vai gastar o nosso tempo aqui com isso. Vamos pensar dessa maneira que é mais prático, tá? E aí, uma consequência disso aqui, né, do conceito de vetores aleatórios independentes, da definição e desse critério mais prático, a gente tem o seguinte, que é o que eu vou usar no item B do teorema. Se as variáveis x1, xn1, então eu tenho n variáveis, do jeito que eu fiz aqui, ó, eu tenho n variáveis, mas vou quebrar nesses subvetores. Então, se as variáveis x1 até xn1, depois xn1 mais 1 até xn2, etc., até x, ó, o último bloquinho aqui, o último vetor, começa no x índice nk menos 1 mais 1 até o xn, tá? Então, se isso aqui são variáveis aleatórias independentes, então esses vetores formados aqui com esses pedaços, se esses vetores aqui vão ser vetores aleatórios independentes. Então, x1-til, que começa no x1 e vai até o xn1, x2-til, que começa no xn1 mais 1 e vai até o xn2 mais 1, etc., até o xk, que começa no x índice nk menos 1 mais 1 até o xn. Então, esses vetores são independentes. Tá? Isso aqui é importante para vocês saberem disso. As demonstrações podem ser feitas de uma forma análoga ao que a gente fez para o caso de variáveis na reta, né? Com todos esses cuidados de introduzir uma notação adequada. Tá? Pode ser feita de uma maneira análoga, eu não vou fazer isso, não é necessário. Quem quiser tentar, pode tentar fazer como exercício, né? Então, essa afirmação também pode ser verificada. Mas essa abordagem que eu estou colocando aqui é uma tentativa de adaptar ao contexto dessa disciplina.
Mas, na verdade, essa questão de independência a gente estuda de uma forma mais abstrata em cursos mais avançados, que eu não vou entrar em detalhes aqui, não em curso mais avançado, mas em disciplina mais avançada, em estudos mais avançados, a gente estuda essa noção de independência de uma forma de uma forma mais abstrata, envolvendo sigma-álgebras, tá? Então a gente fala em famílias de sigma-álgebras independentes. Então essa abordagem mais abstrata permite a gente obter esses resultados todos aqui de uma maneira mais abstrata, só que obviamente vai envolver vários outros conceitos que não são objetivos dessa disciplina e que eu não vou obviamente abordar, que já demandaria muito mais tempo para abordar esses conceitos, para dar esse tratamento mais abstrato que, por exemplo, me pouparia de ter que escrever isso daqui tomando cuidado com essa notação, tá? Mas essa abordagem abstrata envolvendo sigma-álgebras, então a gente fala de independência, a gente não fala de independências, por exemplo, a gente fala em cursos básicos, a noção de eventos independentes, né? Independência entre eventos, Aí aqui eu estou falando independência entre variáveis aleatórias, e agora eu estou falando independência entre vetores aleatórios. Então, de uma maneira mais abstrata, a gente fala independência entre famílias de sigma-álgebras. E aí essa abordagem abstrata, permite a gente tratar de tudo num contexto só, num contexto abstrato, mas que permite todos esses resultados envolvendo essas situações mais simples, né, permitem ser abordadas tudo num pacote só que de uma maneira mais abstrata. Mas isso não é objetivo dessa disciplina. Então fica aí para quem tiver interesse e curiosidade pesquisar mais, mas já adianto que envolve muito mais coisas para poder entender. Bom, então com isso, com essa noção de independência entre vetores aleatórios, então vamos voltar aqui para a demonstração do item B. Então, como eu comentei, o argumento ele é similar, então é análogo ao que foi feito do item A, né? Obviamente aqui, só que usando esse conceito de vetores aleatórios independentes, tudo isso que eu discuti ali brevemente. Então, para isso, vamos denotar aqui, vou chamar x1 tio, esse vetor, então do jeito que eu mencionei aqui, vou quebrar esses bloquinhos aqui, e esses bloquinhos vão ser os vetores que eu estou chamando. Então, x1 tio, esse vetor, x2 tio, esse outro vetor, xk tio, esse outro vetor. Então, para cada índice i de 1 até k, então vou pegar borelianos nos respectivos espaços. Então, o boreliano B1 é um boreliano do espaço do vetor x1. O boreliano B2, um boreliano do espaço do vetor x2. E assim por diante, até um boreliano BK, um boreliano do espaço do vetor xk. Então, ó, com isso, é só uma questão de notação, mas o argumento é exatamente o mesmo aqui. Ó. Observar isso aqui primeiro. Então, esse evento aqui, o vetor yi, que é quem é o vetor yi? O vetor yi são esses vetores aqui, ó, y1, y2, yk. São essas composições. Então, vetor não, né? Que no caso tem uma variável. Então, a variável y1 é a imagem inversa do boreliano B1, né, por ela, é escrita de que forma? Dessa forma, né? Então, é a mesma coisa que foi feita aqui. Ó. Vocês só troquem vetores por variáveis e a função aqui que eu usei a letra G, mas é a mesma ideia. Então, essa aqui é a imagem inversa, né? Porque isso aqui é a definição dessa composta. Usando a notação de imagem inversa, então esse evento aqui, a imagem inversa do boreliano BI por essa composta. Então, a imagem inversa do boreliano BI por essa composta, das propriedades de imagem inversa também. Então, isso aqui é a propriedade da imagem inversa aqui de trás para frente. Então, a imagem inversa do boreliano BI pela função FI pelo vetor. Então, observe que a FI é uma função que vai do RNI na reta. Então, o BI é um boreliano da reta, mas a imagem F-1i é um boreliano desse espaço. E aí, esse vetor é a imagem inversa desse boreliano, tá? Essa imagem inversa aqui é a imagem inversa desse boreliano, tá? Só que isso aqui, usando a notação que eu estou usando, né? X e tio, a imagem inversa, então a imagem inversa dessa coisa aqui. Então, resumindo, a imagem inversa, né, do BI pela variável yi é a imagem inversa da imagem inversa, né,
A imagem inversa de quem? A imagem inversa do BI, da imagem inversa da F-1i, pela variável xi, tá? Então, é a mesma ideia que está aqui, só que com essa coisa toda de estar trabalhando com vetores aleatórios, mas é exatamente a mesma ideia. Por isso que eu falei aqui, o argumento é similar ao do item A, usando o conceito de vetores independentes. Então, com isso, ó, probabilidade, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, eu vou seguir exatamente os mesmos argumentos. Então, a probabilidade de y1 pertencia a b1, etc., até yk pertencia a bk. Aí, cada um desses eventos eu tenho a igualdade, então esse evento é igual a esse, etc., esse evento igual a esse. Agora, aqui eu vou usar a definição de vetor aleatório independente, porque isso aqui são vetores aleatórios. Então, esses vetores são independentes pela observação que eu fiz aqui, ó. Essa observação aqui final. Então, porque as variáveis todas são independentes, eu faço essa quebra aqui sem ter essa partição, né? Não tem elementos comuns em nenhum deles. Então, esses vetores vão ser vetores aleatórios independentes. Então, daqui eu tenho que essa probabilidade é o produto das probabilidades. Então, essa probabilidade da x1 til pertence a esse conjunto, a esse boreliano, etc., até xk til pertencer a esse boreliano. E aí, de novo, agora, voltando, esse evento aqui é a mesma coisa que esse, etc., até chegar aqui, isso aqui. Então, o que foi que a gente chegou? Que essa probabilidade, né, que disso aqui ocorrer simultaneamente é igual ao produto dessas probabilidades. Então, com isso a gente tem a independência que a gente queria. Então, y1, etc., yk são vetores independentes, tá? Então, é esse tipo de operação feita tanto no item A quanto no item A, que é bem mais simples, que só envolve uma variável e funções de uma variável, é bem comum, muitas vezes, quando a gente está fazendo conta mesmo com vetores independentes, variáveis independentes. No item B também, inclusive, que a gente vai fazer coisas desse tipo. A gente tem uma lista de variáveis aleatórias independentes e a gente vai quebrar assim, vai particioná-la em pedaços sem elementos comuns, tá? É importante isso. Sem elementos comuns. E aí esses blocos vão formar vetores independentes. E aí quando eu faço essas composições vão resultar em variáveis aleatórias independentes, tá? Isso que foi feito aqui não é uma abordagem mais geral, né? Como eu comentei, a abordagem mais geral, ela é mais abstrata, mas aqui foi uma tentativa de apresentar para vocês um resultado que é útil, né? Que é importante saberem, muitas vezes quando está precisando fazer conta, isso aqui aparece, esse tipo de operação aparece, essas operações aqui vão aparecer, e aí vocês precisam saber se isso aqui vai resultar em variáveis aleatórias independentes. Então aqui está dando uma condição para isso, tá? Mas é um argumento basicamente simples, o que complica muito é a notação. Mais uma vez, entendido as ideias principais e se adaptando com a notação, a coisa fica simples. Bom, aí com isso a gente conclui aqui o vídeo, né? Tratando ainda de variáveis aleatórias independentes, o critério de independências de variáveis aleatórias contínuas, observando que eu deixei como atividade aí para vocês pesquisarem a noção de vetor aleatório no caso discreto, né? Vetor aleatório discreto, e como fica o critério de independência para variáveis aleatórias discretas. Então, isso aqui eu não vou gravar vídeo sobre isso, o foco vai ser realmente no caso de vetores aleatórios contínuos. Depois abordamos essa questão de composição envolvendo variáveis aleatórias independentes, é importante saber dessa propriedade, e uma introduçãozinha, uma breve visão sobre a ideia de independência entre vetores aleatórios. Então tem bastante exemplos e exercícios para vocês trabalharem, complementem o que está aqui com o estudo das referências, no caso, principalmente esses dois livros aqui. Bom, com isso eu encerro o vídeo. Até o próximo e tchau.